Quantos estão felizes de estarem aqui? Diga glória a Deus. Amém. Ontem nós tivemos uma festa linda aqui neste lugar. Nós celebramos os nossos 21 anos de existência do Ministério Ana. E é certo que alguns que vieram ontem não vieram hoje, né? Mas que bom que você está aqui para celebrar, para adorar. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens, A Cruz de Cristo. E hoje o tema da nossa mensagem é redenção. É a nossa terceira mensagem da série. Mesmo sentados, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está nesta noite. Obrigado porque nós estamos vivendo um tempo excepcional, um tempo fantástico, um tempo incrível no Senhor. Fale conosco nesta noite, amado Espírito Santo. Derrama da Tua graça sobre nós. Queremos ouvir única e exclusivamente a Tua voz. Meu Deus, me ajude a ministrar a Tua mensagem que é perfeita, que é pura, a Tua mensagem que é mais poderosa, Pai, do que a espada de dois gumes, porque ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, meu Deus, e é apta para discernir os propósitos do coração. Oramos que a Tua mensagem nesta noite alcance o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, que bom que nós estamos aqui nesta noite. Eu estava orando ali no cantinho, na hora do louvor, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que não deixe que ninguém saia deste lugar da mesma forma que chegou. Não adianta nós estarmos aqui e sairmos do mesmo jeito que chegamos. É necessário que algo aconteça conosco, porque nós estamos no culto, amém? Um culto, a gente dá alguma coisa, a gente vai para entregar algo, a gente não vem para assistir um culto. Às vezes a gente fala assim, eu vou assistir ao culto. Ninguém assiste culto, ou a gente cultua ou não cultua. E eu espero que você nesta noite tenha vindo cultuar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor. Nós já cantamos, nós já levantamos nossas mãos, nós trouxemos as nossas ofertas, tudo isso faz parte do culto, é a entrega, a rendição, é quando a gente oferece alguma coisa a alguém, é quando a gente devota algo a alguém. Então tudo o que nós fizemos aqui até agora foi cultuar, entregamos palavras de adoração, de gratidão, entregamos o nosso coração através da adoração, trouxemos ao altar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Isso tudo é entrega, é adoração. E agora nós vamos receber a palavra de Deus, amém? Amém, queridos? Eu quero começar, o tema da nossa mensagem, como já falamos, é redenção. O que é redenção? Redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A nossa primeira mensagem foi substituição. Você que estava aqui no dia 1º de junho, você ouviu uma palavra onde nós demos início a esta série chamada substituição. Nós aprendemos que alguém substituiu a nossa morte. Quem foi? Todo mundo sabe que foi Cristo. Mas nós aprendemos na substituição que não foi apenas um homem, não foi apenas um Deus, mas foi um Deus homem. O único qualificado para intermediar entre Deus e o homem, Cristo Jesus, que é o nosso mediador entre nós e Deus, Deus Pai. Na semana passada, no dia 8, nós fomos ensinados, recebemos uma mensagem chamada propiciação. E eu falei na primeira mensagem que a cruz, ela nos leva a 4 ambientes. O primeiro ambiente foi falado a semana passada, que foi a propiciação, que foi o ambiente do templo, dos sacrifícios que acontecia
no tabernáculo. O que é propiciar? É aplacar a ira. E nós aprendemos então que Cristo fez isso na cruz. Ele aplacou a ira de Deus e expiou o nosso pecado. O nosso pecado foi expiado e a ira de Deus foi aplacada. Então, a propiciação nos arremete ao sacrário, que é o lugar do templo onde há a propiciação. Hoje nós vamos mudar do cenário, nós vamos sair do templo e vamos ao mercado. Porque redenção se trata de uma compra. Se trata de uma compra. Então, imagine comigo, antigamente havia os mercados de escravos. E as pessoas iam ali e compravam um escravo, ou trazia libertação. Então a redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. A.W. Tozer, ele diz assim: a cruz de Cristo nos ensina que não há vitória sem sofrimento, não há coroa sem a cruz, e não há redenção sem sangue. A cruz é onde a feiura da morte e a beleza do amor se encontraram. Ali, a feiura da morte e a beleza do amor se encontraram no momento único, onde Cristo se entregou por nós. Tem um apologista do segundo século chamado Justino Marte. Ele foi tremendamente tocado pela mensagem da cruz. E ele escreve dizendo que tudo que ele via à sua frente lembrava da cruz. Ele olhava para as árvores, ele lembrava do madeiro da cruz. Ele singrava, atravessava os mares, ele olhava para aqueles mastros e para as velas dos navios, ele disse que lembrava da cruz. Ele olhava para o homem ereto, com os braços estendidos, ele lembrava da cruz. E ele dizia: mesmo que eu olhe para o rosto de alguém, o nariz e as sobrancelhas me lembram da cruz. A cruz é o ponto central do Evangelho. Foi na cruz que o nosso Salvador se entregou, morreu pelos nossos pecados. Somente através da cruz que o nosso orgulho é quebrado, a nossa esperança é restaurada, a nossa culpa é tirada, o nosso amor é aceso outra vez e o nosso caráter transformado. O nosso texto para essa série é Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos 3, versículos 23 e 24. O apóstolo Paulo, para que a gente entenda esse texto da Bíblia, Romanos 3, 23 a 24, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1 e 2, fala da depravação total do homem. Quando a gente lê o capítulo 1 e 2 de Romanos, a gente vai perceber a condição do homem. A gente não vê nenhuma alternativa para o homem. O homem é colocado debaixo de uma sentença. O homem é colocado debaixo de um juízo. O homem é colocado debaixo de uma ira divina. E Paulo, trazendo o entendimento dos capítulos 1 e 2 de Romanos, ele diz: todos pecaram. Todos, colocando toda a humanidade debaixo de uma sentença. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Outra tradução diz: carecem da glória de Deus. E outra tradução diz: não atingiram o padrão de Deus. Qual é esse padrão? A lei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, a notícia boa está no versículo 24, sendo justificados
gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É esta palavra que a gente vai usar na ministração desta noite. Grave bem esta palavra, risque na sua Bíblia, redenção que há em Cristo Jesus. Talvez a sua tradução diga resgate, que é a mesma coisa. A redenção que há em Cristo Jesus. Como disse, nós passaremos nesta noite da propiciação para a redenção. Quando a gente procura compreender a realização da cruz, as imagens vão mudando de lugar. A gente sai dos rituais religiosos para as transações comerciais. É aquilo que eu disse. Agora nós estamos indo a um mercado. Por quê? É naquele mercado que estão os cativos. É naquele mercado que estão os escravos. É naquele mercado que estão aqueles que estão precisando de uma liberação, de uma soltura. Se a propiciação aplacou a ira de Deus, a redenção centraliza-se na situação daqueles que estão no mercado. Se a propiciação trouxe o favor de Deus para nós, a redenção, ela foca no ambiente mercantil. Agora, o ambiente é levado a uma transação comercial. E é isso que a cruz nos ensina. A palavra grega que é usada para redenção, literalmente fala de soltura de um escravo. Soltura de um escravo. E redimir, quando se fala de redimir ou redenção, fala de comprar ou comprar de volta. Quantos estão entendendo? Diga amém. No Antigo Testamento a gente vê isso de uma forma como sombras. Por exemplo, você vai lembrar que quando Ruth e Noemi voltam da terra de Moabe, um homem chamado Boaz, ele foi o resgatador das terras de Elimeleque. Elimeleque e seus filhos, ele então compra aquela terra que estava hipotecada, e de lambuja ele se casa com Ruth. Quantos conhecem a história? Claro que você conhece. Então, no Antigo Testamento, as pessoas, elas remiam a terra. Essa remissão era a compra, era o resgate. Por exemplo, alguém tinha uma propriedade, aquela propriedade estivesse indo a leilão, ou então o Estado, ou então alguém iria tomar aquela terra. Então havia alguém de posse na família que ia lá e pagava o preço do resgate. Assim fazia com as terras, assim fazia com os animais, assim fazia com alguém que pecava ou matava alguém voluntariamente. Era a remissão, ou o resgate, ou a redenção. A redenção sempre exigiu um pagamento. Todo mundo que era resgatado, todo mundo que precisava ser redimido, precisava de um pagamento. Então, eram as transações comerciais. Agora, no Novo Testamento, a situação muda. Agora, não é mais uma transação comercial. Agora, não é mais alguém indo lá e pagando. Aqueles que necessitam do resgate encontram-se em má situação. Aqueles que precisam de uma redenção se encontram numa situação difícil. E essa situação, o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos: todos pecaram. Então, a situação agora é moral. A depravação moral do homem, que a Bíblia sintetiza e traduz como pecado, como transgressão da lei. Todos pecaram, todos se perderam, todos se corromperam. E qual é o preço agora? Não é um homem pagando pelo outro,
Não é um homem quitando o débito do outro. O preço agora é a morte expiatória do Filho de Deus. Marcos capítulo 10, verso 45, o próprio Jesus diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Como eu disse, a mesma palavra de resgate é redenção. Jesus está dizendo: eu vim para resgatar, eu vim para dar a minha vida como resgate. Ou seja, a vida dos escravos eram confiscadas. A nossa vida foi confiscada pelo Filho de Deus, e em troca, Ele se sacrificou no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos redimidos da escravidão. Aí você diz: pastor, mas eu não estou entendendo. A palavra de Deus diz que aquele que peca, que vive em pecado, ele é escravo do pecado. Tem muita gente que é escravo da prostituição, pornografia, mentira. Isso é transgressão. Isso mostra que aquela pessoa está sob escravidão. O pecado se torna o senhor da sua vida. Aquele que pratica pecado, ele se torna escravo do pecado. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Pecado é tudo aquilo que fere a autoridade de Deus. Pecado é tudo aquilo que é contra a natureza de Deus. Então coloca o homem sob escravidão, que é descrita como transgressão ou pecado. E tudo isso que eu estou falando é apenas o princípio ou o prenúncio daquilo que virá depois. Porque a Bíblia diz, olha só, Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pastor, mas Jesus já nos redimiu, sim. Agora, a gente vive ainda, Paulo diz assim, a gente vê como espelho, ainda não alcançamos a totalidade da redenção, porque quando o Filho de Deus se manifestar na sua glória, a Bíblia diz que haverá o dia da redenção total, redenção dos nossos corpos, liberdade da glória dos filhos de Deus. E qual é o selo? O Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós é o selo que está nos selando para o dia da redenção, em que não somente o pecado, mas a Bíblia diz que até a criação, todo o universo será redimido do cativeiro da destruição, do cativeiro do pecado. Voltemos aqui outra vez. O apóstolo Pedro diz que não foi coisas corruptíveis que nos trouxeram libertação, que nos redimiram, mas foi o precioso sangue do Cordeiro. O precioso sangue do Cordeiro. Será que a gente pode entender isso, irmãos? Se Jesus me comprou, agora eu tenho um dono. Quem é o meu dono? Quem é o meu Senhor? Aquele que me redimiu, Ele possui direito sobre mim. Agora o nosso problema muitas vezes é que a gente não curva a esse chamado. A gente não entendeu ainda a esse chamado. Nós ouvimos aqui há pouco, alguém leu, que a verdade que nos liberta é a verdade que nós conhecemos. Você nunca, jamais será liberto por uma verdade que você não conhece. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade. E esta verdade que você acessa,
ela vai te libertar, ela vai te tirar do cativeiro, ela vai te trazer libertação do cativeiro. E se eu fui comprado por alguém, se o sangue vertido na cruz, o apóstolo Pedro diz que o sangue precioso de Cristo Jesus me comprou. Então, se alguém me comprou, eu tenho um dono. Agora eu pertenço a alguém. Aquele que me comprou por direito na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele me redimiu da escravidão do pecado. Ele me redimiu do cativeiro do pecado. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o apóstolo João diz assim, quando ele tem a visão do trono de Deus, e ele vê aquele cordeiro pegando o livro daquele que estava sentado no trono, os céus começam a cantar um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, os céus se alegraram quando João teve o vislumbre da glória de Deus, do trono de Deus. A reação de João foi: quando alguém pega aquele livro, aquele que está sentado no trono, levanta o livro, e os anciãos dizem: quem é digno de abrir o livro e os seus 7 selos? Quem é digno? E o texto vai dizer que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nós falamos que o único qualificado para a cruz foi Cristo, porque Ele não era apenas Deus, não era apenas homem, mas era o Deus homem, o homem Deus, 100% homem e 100% Deus. Será que a gente consegue mensurar isso? E João diz assim: quando eu vi que ninguém podia abrir o livro, ele diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Enquanto ele chorava, a Bíblia diz que alguém toca no seu ombro e diz: não chores, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando ele recobra os seus sentidos, ele diz: quando eu levantei os olhos, eu vi um cordeiro, como tivesse sido morto. Ele foi ao trono, pegou o livro daquele que estava sentado no trono, abriu o livro, os seus 7 selos, e enquanto ele abriu o livro, os 24 anciãos, todas as miríades celestiais, entoavam um cântico que diziam: digno és de abrir o livro e os seus 7 selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. É necessário que entendamos isso, é necessário que isso entre no nosso coração, que nos desperte para um novo tempo, que nos desperte para viver uma vida abundante. E a pergunta é: o que nós devemos fazer? Porque temos um dono agora. Se a Bíblia diz que alguém me comprou, esse que me comprou, agora é meu dono, é meu Senhor. A gente até canta, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus.
E isso requer de nós uma resposta. O Senhor não te chamou para você ser um crente de banco. Eu gosto de ir para a igreja, para o culto. Não é só isso, querido. Deus quer te levar a lugares mais profundos. Deus quer te levar a ambientes que você nunca foi. Deus quer te levar à profundidade na palavra. E qual deve ser a minha resposta? Primeiro eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor, daquele que me comprou. E eu pergunto para você, olhe para si, olhe para a sua vida. Será que você tem feito a vontade dEle? Será que você tem feito a vontade de Deus? Se você fosse Deus e olhasse para a sua vida agora, se você fosse Deus, se levantasse e olhasse para você sentadinho nessa cadeira, que nota você daria para si mesmo? Em relação à relevância espiritual e ao comprometimento com o Evangelho, que nota você daria para si mesmo? Qual é a resposta que eu tenho que dar àquilo que a cruz fez por mim? Se a igreja existe por causa do sangue do Cordeiro. Então, se a igreja existe por causa do sangue, não valerá o nosso trabalho e motivar-nos a uma vida de santidade? Por que ainda ficamos presos ao pecado? Eu estava conversando com alguém ontem depois do culto e falando justamente sobre isso, sobre pecado. E aquela pessoa disse para mim, mas pecar é bom. Eu disse, sim, se não fosse bom ninguém pecava. Mas o problema é que existe uma paga para o pecado. Existe um salário para o pecado. Existe uma recompensa para o pecado. E essa recompensa é a morte, é a destruição, é a culpa, é a condenação. É impossível alguém pecar e viver em paz. É impossível alguém pecar e conseguir levantar as mãos e adorar o Senhor, sabendo que está em pecado. É a consequência que nos leva à destruição. Quantas pessoas, por não se submeterem à santidade, buscarem a santidade, estão perecendo, entrando em relacionamentos errados, fazendo negócios errados, tomando decisões erradas, por não ouvir a voz de Deus. Nos falta também um senso de gratidão àquele que se entregou por nós, àquele que pagou pelo nosso resgate. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é em nós mesmos, não é acerca de nós mesmos. A vida eterna somente através da cruz de Cristo, através do sacrifício do Cordeiro. Nos falta então esse senso de gratidão e a partir desse senso de gratidão servi-lo de todo o nosso coração. Servir com a nossa vida, servir com o nosso potencial, servir com os nossos recursos. Pastor Ulisses fala uma frase aqui interessante: só quem ama profundamente a Cristo, as riquezas são secundárias na sua vida. Por isso que Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. Não tem como, querido, servir a Deus e servir a riqueza. E por não entendermos, por não sermos ainda tomados por esse sentimento de gratidão, por esse senso de gratidão, nós perecemos, não nos rendemos ao seu amor, não investimos na obra de Deus, ficamos como que espectadores daquilo que Deus está fazendo, do que Deus está movendo, não servimos, não obedecemos à voz de Deus. Spurgeon diz que um cristão, ou ele é um missionário ou um impostor.
Ou seja, eu fui comprado por Cristo Jesus para fazer algo em prol do reino de Deus. Não existe um espectador do reino de Deus. Todos nós fomos comprados para servir na obra de Deus. A outra coisa que Paulo disse, nós devemos fugir da imoralidade. Ele diz em 1 Coríntios 6 que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Paulo diz que fomos selados com esse Espírito para o dia da redenção. Então, eu preciso entender que há um selo do Espírito. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. Eu sou casa de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus para a minha vida. E se eu fui comprado por Cristo, eu não tenho o direito de me tornar escravo de mais ninguém outra vez. Você é livre. Nós cantamos aqui uma canção, fomos livres, 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 livres. Outrora escravos do pecado, agora escravos de Cristo. É isso que Paulo diz quando escreve as suas cartas. Ele diz: Paulo, escravo de Cristo. E se eu sou escravo de Cristo, eu tenho a verdadeira liberdade. É isso que o mundo não entende. É isso que as pessoas não entendem. Agostinho, quando foi ferido pelo Evangelho, na sua oração em Confissões, ele fala: Senhor, torna-me teu escravo, só então eu serei livre. Você tem um dono, e o seu dono é Cristo Jesus, que te comprou na cruz do Calvário. Agora, querido irmãos, eu estou concluindo, e eu não tenho direito mais sobre o meu corpo. Se o meu corpo é para glorificar a Cristo, se o meu corpo é morada do Espírito Santo, se Jesus me comprou com sangue precioso na sua cruz, por que eu me devo voltar outra vez para o pecado? Por que eu preciso me submeter outra vez ao pecado? Por que eu preciso ser escravizado outra vez e viver sob condenação? Romanos 8 diz que para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Então, se não há condenação, eu preciso buscar santidade, viver uma vida santa. Isso é ser igreja. Eu preciso usar a minha vida em benefício do reino de Deus. Eu estava agora hoje em casa e o Daniel, o pastor Daniel, que está na África, ele foi num culto lá e ele me mandou um monte de vídeo. Ele disse: apóstolo, eu estou no culto aqui numa igreja na África. E ele me mandou vários trechos daquele culto. Acho que ele estava mais filmando hoje, impressionado aquele povo adorando. Falei: meu Deus. Eu disse: Daniel, que hora começa o culto? Ele diz: 8 da manhã. Que hora termina? 12:30. Irmãos, e lá não tem cadeira assim não. Lá não tem ar-condicionado. Era uma igreja baixa de telha de amianto. O povo suando e celebrando a Deus. A gente faz uma comparação de nós, igreja brasileira. Lá não tinha luzes, não tinha fumaça, não tinha telão, não tinha instrumentos. A Nilce, pastora Nilce, ela viveu na África muitos anos. Não tinha luzes, não tinha telão, não tinha nada, mas havia a glória de Deus. Sabe, nós precisamos voltar àquilo que é essencial, a palavra de Deus. É necessário que voltemos às Escrituras. Quantos de nós entra semana e sai semana e não lê a Bíblia? Quantos de nós achamos meia hora de oração muito tempo? Quantos de nós dizemos que não oramos na madrugada,
mas levantamos para ir para a academia, ficamos 2 horas na academia na madrugada, ficamos 2 horas pedalando na serra, descendo o morro e subindo o morro, mas não temos tempo para orar. Será que a gente entendeu a mensagem da cruz? Será que a gente entendeu o que é o Evangelho? Será que a gente entendeu o que foi o sacrifício de Cristo? Quando o culto passa de 1h30, já levantamos para ir embora. Quando o pastor manda levantar, muitos já pegam a Bíblia e vão embora. Será que a gente realmente foi marcado por essa palavra? Ou vivemos ainda algo que a gente nunca experimentou? Por isso que eu disse, qual a nota que nós podemos dar para nós mesmos como filho de Deus? Será que estamos glorificando a Deus com o nosso testemunho? Será que o teu filho, ao olhar para você, para o teu casamento, ele vai querer casar pelo seu relacionamento com o seu cônjuge? Será que o teu filho vai ser espiritualmente quente vendo um pai e uma mãe mornos dentro de casa? Será que estamos vivendo o Evangelho, ainda tomando aquele álcoolzinho, ainda fazendo coisas às escondidas? Será que ainda não estamos lá no ambiente mercantil, estamos ainda naquele mercado de escravos e achando que estamos servindo a Deus? Quando olhamos, a Bíblia diz que o precioso sangue de Jesus, precioso sangue, nos comprou. Será que isso entrou no nosso coração? Será que isso move a nossa vida? Será que realmente tomamos uma decisão em Cristo? Ou apenas vivemos dentro de uma bolha religiosa, gospel, evangélica? Será que a gente vem para um culto apenas para ser mais um espectador? Para tirar todo o peso da consciência? Ou a gente veio aqui porque ama Cristo? Sabe, irmãos, é tempo da gente olhar para o nosso coração. É tempo da gente olhar para as Escrituras. Eu espero que essa mensagem da cruz, ela possa alcançar o mais profundo de nós. Porque não é acerca do que falamos. Eu não tenho poder de persuasão para convencer e mudar a tua vida. Mas existe alguém que pode fazer isso. O Espírito Santo de Deus pode encontrar o mais profundo do teu coração e mudar para sempre a tua história. Jesus não é a escolha de quem precisa. Jesus é a decisão de quem conhece. Cristo não pode ser a nossa escolha. Ou porque precisamos de algo. Não, eu decido por Cristo, porque eu conheci a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, enquanto Jesus for a minha escolha, eu sempre serei o Senhor dele. Jesus tem que ser a minha decisão. Não dá para dizer que servimos a Cristo e estamos ainda lá naquele ambiente de escravo, amarrados, manietados, presos em correntes. Não dá para dizer que servimos a Cristo, mas o ambiente que estamos ainda é um ambiente esperando o Salvador, esperando alguém para nos libertar. É por isso, muitas vezes, que Jesus entrou no lugar errado da nossa vida. A gente vem a Cristo por causa da necessidade e não por causa de quem Ele é. E usamos Cristo como o meio e não como o ponto final da nossa busca. Por isso que muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque ainda não
deixaram a obra da cruz transformar as suas vidas. Como disse, a cruz, ela renova a esperança, ela nos liberta e transforma o nosso caráter. E às vezes apresentamos Jesus e perguntamos se aceitamos, quer aceitar Jesus? Às vezes falamos isso sem perceber, mas Jesus não é algo para se aceitar, é algo para se decidir, é uma decisão a partir do conhecimento que eu tenho por Ele. O nosso apelo devia ser: você quer negar? E não você quer aceitar. Negar-se a si mesmo é se render ao convite daquele que nos comprou, é entender que fomos comprados, fomos redimidos do cativeiro, e essa resposta somente eu posso dar a mim mesmo, não o outro, porque já foi feito, já foi selado, já foi consumado. O homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados, mas porque rejeitou a graça. Não quis que a redenção alcançasse a sua vida e insistiu a permanecer lá, manietado, amarrado, preso, ainda sendo escravo do pecado. Não, aqui está bom, aqui eu não tenho liberdade, mas estou tendo prazer. É como quando o povo saiu do Egito. Nós estamos no deserto, Moisés, você nos trouxe ao deserto. Lá no Egito a gente comia carne, tinha os alhos, tinha as panelas cheias de carnes, tinha os alhos silvestres, tinha as cebolas. Aqui a gente padece fome, ou seja, a mente ainda era de escravos, porque o pecado dá um prazer momentâneo, dá uma alegria momentânea, mas traz uma condenação eterna, traz um prejuízo terrível, John Stott diz que é impossível que encaremos a cruz com integridade e não sintamos vergonha de nós mesmos. Quando eu olho para a cruz, eu preciso sentir vergonha dos meus pecados. Eu preciso sentir uma vergonha por aquilo que eu carrego, por não ter ainda aceitado esse convite do resgate, sabendo que Ele já pagou, mas ainda eu insisto por algo momentâneo e prazeroso, por algo que, embora eu sei que ainda me leva para o cativeiro lá do mercado de escravos. E ele continua dizendo: só assim estaremos prontos, quando nós temos vergonha de nós mesmos, nós estamos prontos para colocar nossa confiança em Jesus Cristo, como o Salvador de quem urgentemente necessitamos. O seu maior problema não é falta de dinheiro, senão estava todo mundo aqui enrolado. O nosso problema não é falta de dinheiro, o nosso problema não é uma cura no corpo, uma doença. O nosso problema é o nosso pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda nesta noite: Jesus não é tua escolha, é a tua decisão. Jesus é a tua decisão. Ou você decide ou não decide. Os céus e a terra, diz Moisés, tomo por testemunhas contra ti, Deus falando por Moisés, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Decida-se pela bênção, decida-se pela vida. Esse é o nosso chamado, esta é a mensagem da cruz, sabendo que
O pecado não tem mais poder quando nós nos levantamos, quando nós dizemos sim ao Senhor, quando nós decidimos por viver uma vida em Cristo Jesus. É a redenção que nos torna livres. É a liberdade que se alcança por preço pago. Jesus pagou pelos teus pecados. Por que você insiste? Por que você ainda insiste? Sabendo que o Salvador já se entregou, aquele que nos remiu, nos redimiu, aquele que trouxe remissão, aquele que nos resgatou, aquele que nos comprou para si. E a maior certeza, a maior paz, a paz que invade a nossa alma é saber, porque Ele vive, o meu Salvador vive, eu tenho paz, eu tenho alegria. A morte já não é mais um temor para mim. Agora, porque eu vivo pela fé daquele que morreu e ressuscitou por mim, aquele que me comprou dos meus pecados. Irmãos, a única maneira de vencer o pecado não é enfrentando o pecado. A única maneira de vencer o pecado é fugir do pecado. Não existe o super-homem e nem mulher maravilha que vai andar em vitória sobre o pecado se não se submeter ao sangue de Cristo Jesus. É tempo de voltarmos para as Escrituras. Não é mais tempo da gente abraçar a cruz e abraçar o pecado. Não há como abraçar a cruz e abraçar o pecado. É tempo da gente aceitar. Pessoal do louvor, por favor. É tempo da gente se curvar. É tempo da gente se dobrar. É tempo da gente se colocar aos pés da cruz. Não existe outra saída a não ser a cruz, a se render a este amor, a se dobrar a este amor. Fique de pé no nome de Jesus.